Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O poder do mal-olhado. Boa noite, Luciano e amigos. Meu nome é Raquel. Eu tenho 34 anos e eu moro em uma pequena cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, chamada Santa Luzia. Eu sou casada, mãe de uma menina linda de 5 anos e eu trabalho como designer gráfica em casa. Minha vida é simples, mas cheia de batalhas que eu conquistei com muito esforço e dedicação. Eu sempre fui uma pessoa tranquila e desde que eu consegui construir o meu lar e ter uma certa estabilidade, eu passei a valorizar ainda mais as pequenas vitórias do dia a dia. O que eu não imaginava é que, com cada conquista, a inveja de outras pessoas crescia ao meu redor como uma sombra. Eu sempre ouvi falar sobre o poder do mal-olhado e da inveja, mas eu nunca dei muita importância. Eu acreditava que se você levasse sua vida de maneira honesta, não tinha por que se preocupar com essas coisas. No entanto, o que eu aprendi é que a inveja pode ser uma força destrutiva, capaz de corroer o que há de bom, se não tomarmos cuidado. Às vezes ela vem de onde menos esperamos, dos vizinhos, colegas ou até mesmo de pessoas próximas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu achei que eu estava vivendo uma vida tranquila, até que eu comecei a perceber olhares estranhos e atitudes maldosas de quem deveria apenas me ver como mais uma vizinha comum. Foi aí que a minha vida mudou de maneira que eu jamais imaginaria. Eu sempre fui uma pessoa reservada. Eu não gosto de me meter na vida dos outros e até hoje eu penso que foi um erro ter confiado tanto na minha vizinha, a Dona Elaine. Ela morava ao lado da minha casa há alguns anos e no início parecia ser uma mulher tranquila, meio distante, mas eu achava que esse era apenas o jeito dela. Nós trocávamos poucas palavras, um bom dia apressado aqui, um aceno ali, e eu até cheguei a pensar que poderíamos desenvolver uma amizade cordial. Mas com o tempo eu comecei a perceber que havia algo estranho naquela relação. A primeira vez que eu senti um desconforto real foi quando eu troquei o meu carro por um 0 km. Era um sonho antigo, algo que eu batalhei muito para conquistar. Eu economizei durante anos planejando cada detalhe e quando finalmente eu consegui, a felicidade era tanta que eu, inocentemente, ao abrir a porta da garagem para entrar com o carro, vi que a Dona Elaine estava parada no portão olhando para o carro com os olhos vidrados. Eu parei e comentei com ela sobre o carro, dizendo que eu havia acabado de realizar um sonho que há muito tempo eu vinha planejando realizar. Eu fiquei esperando ela me parabenizar e me dizer alguma palavra de incentivo ou apenas elogiar o carro, que era realmente muito bonito. Mas a reação dela foi instantânea, como um balde de água fria. Seus olhos, que antes eram sempre distantes, agora me encaravam com uma intensidade assustadora. "Que bom para você", ela disse. Mas o sorriso nos lábios não combinava com a expressão carregada que ela trazia no olhar. Pelo contrário, era mais uma careta forçada do que qualquer outra coisa. Naquele momento eu senti um calafrio, mas eu tentei não dar muita importância. Como eu disse, eu nunca acreditei nessas histórias de mal-olhado e inveja. Para mim, isso era coisa de antigamente, coisa de gente com mais idade. Eu não via sentido em acreditar que o fato de uma pessoa desejar o seu mal e invejar as suas coisas pudesse influenciar a sua vida como um todo. Particularmente, eu não acreditava ser possível uma pessoa desejar que a outra não progrida. Eu ficava me perguntando a troco de que isso acontecia. Em pouco tempo, eu descobriria o porquê.
Depois desse acontecimento, pequenas mudanças começaram a acontecer. Cada pequena conquista minha parecia incomodar a Dona Elaine de uma maneira desproporcional. Quando eu comecei a trabalhar em casa, algo que me permitiu ter mais tempo para cuidar da minha filha e gerenciar o meu próprio tempo, ela soltou um comentário que à primeira vista parecia inofensivo. "Algumas pessoas têm muita sorte, não é?", disse ela, enquanto me lançava um olhar que parecia carregar uma raiva silenciosa. Na hora aquilo me incomodou, mas eu decidi ignorar. No entanto, conforme os dias passavam, a situação foi ficando cada vez mais estranha. Eu passei a evitar cruzar com ela. Algo em seus olhos me dava uma sensação de estar sendo julgada, como se a minha felicidade e a minha realização fossem uma afronta para ela. Mas, mesmo evitando o contato, eu sentia sua presença o tempo todo. Parecia que ela estava sempre me observando pela janela de uma forma que me deixava arrepiada. Cada vez que eu saía de casa ou voltava, seus olhos estavam lá me acompanhando. Era uma sensação sufocante, como se eu estivesse sendo vigiada constantemente. Meus amigos, a sensação que eu tinha era de que ela não fazia mais nada na vida a não ser ficar rodeando a janela que dava para o meu quintal e o portão da minha casa. Uma vez eu estava chegando de uma festa com meu marido e minha filha já bem tarde, e ela estava lá sentada em uma cadeira de balanço na varanda. Quando ela viu que eu estava chegando, ela se levantou e foi até o portão. Eu e meu marido a cumprimentamos e ela nos olhou de cima até embaixo com aquele olhar de julgamento. Na cabeça dela, ela com certeza deveria estar pensando: no meio da semana esses dois ainda têm tempo para sair para badalar, enquanto eu fico aqui trancada. Ela não disse nada, apenas virou a cabeça e entrou. Quando estávamos dentro de casa, meu marido ainda perguntou: "O que foi isso?" Eu balancei a cabeça e respondi: "Se você não sabe, imagina eu." Foi então a partir dessa noite que as coisas começaram a piorar de verdade. Um dia, ao voltar para casa, eu encontrei um pequeno embrulho estranho jogado perto do meu portão. Ele era feito de um pano preto, amarrado com uma corda de palha, e na hora eu senti um mau pressentimento, mas por algum motivo eu decidi ignorar. Talvez por medo de aceitar o que aquilo poderia significar. Só que depois daquele dia, tudo começou a dar errado. Primeiro foi o meu carro. Ele havia funcionado perfeitamente desde que eu comprei, mas de repente ele começou a apresentar problemas inexplicáveis. Toda semana era algo diferente. A bateria descarregava sem motivo, o motor falhava e até o ar-condicionado parou de funcionar. Em casa, os eletrodomésticos começaram a queimar um atrás do outro. A televisão desligava sozinha, o micro-ondas parou de funcionar e até o fogão parecia estar contra mim. Eu sabia que algo estava errado, mas eu não queria aceitar. Além dos problemas materiais, eu comecei a ter noites terríveis. O meu sono, que sempre foi tranquilo, virou um pesadelo. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava me sufocando, como se houvesse uma presença pesada no meu quarto, me observando. O mais assustador era que todas as vezes que isso acontecia, eu tinha a impressão de ver a sombra da Dona Elaine na janela da casa dela, como se ela estivesse me vigiando. Meus amigos, foi então que eu me lembrei do embrulho perto do portão. Algo dentro de mim me dizia que aquele objeto estava relacionado com tudo o que estava acontecendo. Eu tomei coragem e decidi abri-lo, mesmo com medo do que eu poderia encontrar. Quando eu desamarrei o pano preto, o meu coração quase parou. Dentro havia um punhado de terra, pedaços de unha, fios de cabelo e algumas folhas secas que exalavam um cheiro amargo e desagradável. Era nojento e eu fiquei toda arrepiada. Naquele momento, eu entendi o que estava acontecendo.
Aquela mulher tinha feito um trabalho de magia contra mim. Desesperado, eu procurei uma amiga minha que sempre foi ligada a assuntos espirituais. Quando eu contei o que havia encontrado, ela ficou séria. Isso é inveja pura e simples, disse ela. Ela quer destruir sua paz e suas conquistas. Juntas, fizemos uma oração forte e queimamos o embrulho. Enquanto o fogo consumia aquele amontoado de coisas estranhas, eu senti um peso enorme saindo das minhas costas. Era como se algo estivesse sendo quebrado, libertando minha casa e a minha vida daquela energia negativa. Depois que nós fizemos esse pequeno ritual, as coisas pareciam ter melhorado por um tempo. Porém, logo eu percebi que a energia ao redor da minha casa não estava completamente limpa. Mesmo com a oração que fizemos e o alívio momentâneo, uma sensação pesada ainda pairava sobre o ambiente. E então, os acontecimentos sobrenaturais começaram. Nas primeiras noites eu acordava no meio da madrugada com uma sensação de estar sendo observada. Era como se alguém estivesse de pé ao lado da minha cama, mas quando eu abri os olhos eu não via nada. A princípio eu achei que era apenas o meu medo falando mais alto. No entanto, a sensação ficou mais forte e mais clara com o passar dos dias. Uma noite eu me lembro de ter acordado com a respiração pesada e o coração disparado. Quando eu olhei para a porta do quarto, eu vi uma sombra escura e alta parada lá. Era uma forma indefinida, mas claramente humana. Ela não se movia e apenas me observava. Eu fiquei paralisada sem conseguir me mexer. Eu só consegui olhar fixamente para aquela figura até que de repente ela simplesmente desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Depois disso, os ruídos começaram. Portas que se fechavam sozinhas, passos no corredor, mesmo quando todos já estavam dormindo. Eu escutava alguém andando pela casa, mas quando eu saía para verificar, não havia ninguém. Em algumas noites, eu ouvia sussurros como se uma conversa distante estivesse acontecendo dentro das paredes. Eram vozes baixas e incompreensíveis, mas claramente presentes. A presença daquele espírito parecia ficar mais forte a cada dia, e a paz que eu tanto prezava em minha casa desapareceu completamente. Meus amigos, a minha filha, que sempre foi saudável e alegre, começou a adoecer. No início eram coisas simples: febre, cansaço, indisposição. Eu pensei que fosse algum vírus comum, algo que crianças costumam pegar. Mas os dias passaram e ela foi ficando cada vez pior. A febre não cedia mesmo com remédios e ela começou a ter pesadelos todas as noites. Ela acordava chorando, dizendo que tinha visto uma mulher feia em seu quarto. Quando eu perguntei como era essa mulher, ela descreveu algo que me deixou apavorada. Ela era escura, toda preta, com os olhos que me olhavam de longe. Aquela descrição era idêntica à figura que eu havia visto na porta do meu quarto. A minha filha, com apenas 5 anos, estava vendo o mesmo espírito que eu. Os médicos não conseguiram encontrar nada de errado com a saúde dela. Fizemos exames, fomos a vários especialistas e todos diziam a mesma coisa. Está tudo bem com ela. Mas eu sabia que havia algo muito além do físico acontecendo. A cada noite a sua febre aumentava e a sua energia parecia ser sugada por algo invisível. Era como se aquela presença sombria estivesse se alimentando da vitalidade da minha filha. Desesperada, eu voltei a falar com a minha amiga espiritual e ela me disse que mesmo após queimarmos o embrulho, o mal lançado sobre a minha família não havia sido completamente desfeito. A inveja daquela mulher e sua maldade tinha aberto uma porta para algo muito mais sinistro entrar em nossa casa. E agora, a minha filha estava sofrendo as consequências disso. Decidimos então fazer uma limpeza espiritual mais profunda na casa.
Durante o processo, eu senti a presença do espírito se intensificar. Era como se ele não quisesse ir embora. As janelas batiam com força mesmo sem vento, e as luzes piscavam o tempo todo. Minha amiga começou a orar e espalhou água benta pelos cantos da casa. Aos poucos, aquela energia densa começou a enfraquecer e uma paz que eu não sentia há semanas voltou a tomar conta do ambiente. Naquela noite, minha filha finalmente dormiu sem pesadelos e a febre que a atormentava por dias desapareceu. A sombra que vagava pela minha casa nunca mais apareceu, mas aquela experiência me marcou profundamente. Depois disso, a situação melhorou. Meu carro voltou a funcionar normalmente e os eletrodomésticos pararam de dar problemas, e eu finalmente consegui ter uma boa noite de sono. A dona Elaine? Bom, desde então eu raramente a vejo. Parece que de alguma forma ela percebeu que eu havia descoberto o que ela fez. A energia ao redor da minha casa ficou mais leve, mas mesmo assim eu ainda evito qualquer tipo de contato com ela. Às vezes, de relance, eu vejo sua sombra passando pela janela, mas eu me recuso a deixar o medo me dominar novamente. Eu aprendi da maneira mais difícil que a inveja pode ser um veneno mortal. Porém, eu também aprendi que a força de quem vive em paz com a consciência limpa é sempre maior do que qualquer mal que possam tentar lançar sobre nós. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Um aviso do universo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Carlos. Eu sou da cidade de Osasco, na Grande São Paulo. O que eu tenho para contar hoje é um acontecimento que mudou a minha vida. Eu estou curioso para saber o que os inscritos vão dizer sobre o que me aconteceu. Eu levei um tempo para entender que o ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas é uma grande verdade. Esse fato aconteceu no ano de 2016. Luciano, eu estava destruído. Minha esposa, depois de 6 anos de casamento, simplesmente foi embora. Ela não deu explicações claras, apenas disse que não era feliz e que precisava de um tempo para ela mesma. Eu não entendia, eu não aceitava. Eu ainda a amava e eu não conseguia tirar da cabeça a ideia de trazê-la de volta. Depois de tentar de tudo, mensagens, ligações e até mesmo aparecer no trabalho dela, um amigo me sugeriu uma coisa que eu nunca teria pensado: procurar uma cartomante. Eu nunca acreditei nessas coisas de vidente, de espíritos e de futuro. Mas no estado em que eu estava, qualquer coisa que me desse uma chance de entender o que tinha acontecido já valia a pena. E lá fui eu. A cartomante me recebeu em uma sala pequena e cheia de objetos que eu não sabia o que significavam. Velas, imagens de santos, cartas de tarô espalhadas sobre a mesa. Ela era uma mulher de meia idade com um olhar tranquilo, como se já soubesse tudo o que eu estava passando antes mesmo de eu abrir a boca. Eu me sentei e, sem me deixar falar muito, ela começou a embaralhar as cartas. Conforme ela ia virando uma por uma,
O seu rosto mudava. Era como se ela estivesse ouvindo alguma coisa que eu não podia ouvir. Você veio aqui por causa da sua esposa, ela disse, sem eu precisar confirmar. Você a ama, mas os guias estão me mostrando que o seu foco está no lugar errado. O meu coração disparou. Eu não sabia o que esperar. Será que ela me diria que a minha esposa voltaria, que ficaria tudo bem? Mas então ela fez uma pausa quase dramática e disse: seu caminho não é mais com ela. Você precisa esquecê-la. Os guias estão mandando que você cuide de algo muito mais importante. Eu fiquei curioso. Como assim, algo mais importante? Nada era mais importante para mim do que ter a minha esposa de volta. Então a cartomante me disse: sua mãe. Os guias mostram que ela está enfrentando um problema de saúde muito grave. E se você não agir rápido, pode ser tarde demais. Naquele momento eu fiquei gelado. Minha mãe? Eu nunca havia reparado nada de errado com ela. Ela sempre parecia tão forte, tão ativa. Eu estava ali para resolver a minha vida amorosa, não para ouvir sobre a minha mãe. Mas algo na voz daquela cartomante me fez prestar atenção. Você tem que ir atrás disso agora. Os guias estão insistindo. Luciano, eu ainda meio incrédulo, voltei para casa e eu fui visitar a minha mãe no dia seguinte. Ela estava pálida e abatida, com os olhos cansados, mas ela insistia que estava tudo bem. Foi aí que eu resolvi levá-la ao médico. Os exames confirmaram o que a cartomante tinha dito. Minha mãe estava com um problema sério no coração e os médicos falaram em cirurgia assim que viram os resultados dos exames. Desesperado, eu voltei à cartomante buscando orientação. Ela me disse que havia uma alternativa espiritual. Tem um centro espírita que faz cirurgias espirituais. Os guias estão dizendo que você deve levar a sua mãe até lá. Eu não sabia mais o que pensar, mas eu já havia visto coisas demais para duvidar. Eu marquei uma visita no centro espírita. O lugar era simples, mas a energia lá dentro era palpável. Os médiuns nos receberam com serenidade e, sem muitas explicações, minha mãe foi levada para uma sala onde fariam a cirurgia espiritual. Eu fiquei do lado de fora rezando, pedindo qualquer coisa que pudesse salvar a vida dela. Depois da sessão, a médium saiu da sala e me disse que os espíritos haviam feito o trabalho, mas que era essencial que a minha mãe repousasse e seguisse as orientações espirituais. A partir daquele momento, algo mudou. Minha mãe começou a melhorar de uma forma que os próprios médicos não conseguiam explicar. A cirurgia física, que antes era urgente, não foi mais necessária. A saúde dela foi se recuperando aos poucos e em poucas semanas ela estava bem novamente. Foi aí que eu percebi o quão cego eu estava. Enquanto eu me preocupava com a perda da minha esposa, o universo estava me alertando sobre o que realmente importava. Minha mãe, minha família, o verdadeiro amor que eu tinha ignorado. Aquele espírito que cuidava de nós, que nos dava sinais, me mostrou que o que eu queria não era o que eu precisava. Hoje eu sei que o sobrenatural é mais real do que imaginamos. Às vezes, ele se manifesta em formas sutis, outras vezes de maneira que não podemos ignorar. Minha mãe foi salva, e eu entendi que o universo cuida de nós mesmo quando nós não percebemos. Tudo tem um propósito, e o mais importante é estarmos atentos aos sinais. Afinal, a vida nos leva pelos caminhos certos, mesmo que nem sempre sejam os caminhos que esperamos. Luciano, eu termino a minha história dizendo que hoje eu estou casado com uma mulher maravilhosa e nós temos 2 meninas gêmeas. Eu nunca soube o motivo pela qual a minha ex me deixou, mas sinceramente eu nem tenho vontade de saber.
Tudo que eu quero é que ela seja tão feliz como eu estou sendo hoje, com uma família linda e a minha mãezinha, a minha rainha, saudável e feliz ao meu lado. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.